Levante suas mãos. Pai, em nome do Teu Filho amado, nós te adoramos e agradecemos o Teu santo nome, Pai. Nesta hora, Senhor, usa a Tua filha como um instrumento neste lugar. Usa ela como um canal de bênção, Pai amado, como um veículo da Tua palavra. E que possamos sair daqui cheios da Tua presença e cheios da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queremos sentar também. Ai, meu Deus do céu, o coração está aqui, ó. Se dá um empurradinho para ele descer um pouco. Mas glória a Deus por isso. Aleluia. Grande a responsabilidade. Mas quem vai falar não sou eu, é o Senhor, não é verdade? Então abre o seu coração, que Ele vai aceitar seu coração aqui nessa noite. Queria compartilhar com a igreja uma palavra que está em 2 Samuel, capítulo 9. Abre sua Bíblia aí onde você está, acompanhe essa palavra. 2 Samuel, capítulo 9. Do versículo 1 ao 7, que diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse: Mefibosete? E ele respondeu: eis-me aqui, teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Só até aqui, igreja. Aqui em 2 Samuel conta a história de dois amigos, Jonatas e Davi. Jonatas, filho do primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, e Jonatas era o seu filho primogênito. Só que a palavra conta que quando Jonatas conheceu a Davi, foi um amor imediato, uma amizade, um amor tão grande que eles se comportavam literalmente como irmãos, até mais amigos do que dois irmãos. Porque Jonatas, na verdade, viu em Davi o que ele não viu no seu pai Saul. Saul, ele foi chamado e ungido do Senhor, mas em determinado momento ele deixou de seguir os caminhos do Senhor e começou a andar segundo o seu coração. Até que o profeta Samuel se levantou e falou: Saul, a partir de hoje o Senhor não quer mais o teu reino, e o Senhor já ungiu outro para ser rei em seu lugar. Então Saul ficou muito enfurecido com tudo isso. Só que Jonatas viu em Davi, realmente ali era um verdadeiro homem de Deus. E Jonatas poderia requerer o trono para ele, porque Jonatas era o descendente direto de Saul. Saul morrendo, naturalmente Jonatas ia assumir o trono. Só que a palavra de Deus fala que em nenhum momento Jonatas quis aquilo para ele, porque ele sabia que para o melhor de Israel era um homem segundo o coração de Deus, que era Davi, que já tinha chamado e sido escolhido pelo Senhor. E eles eram muito amigos, muito próximos, ao ponto de que Davi e Jonatas fizeram um pacto de amigos. Jonatas falou: Davi, eu vou te livrar das mãos do meu pai. Quando meu pai Saul se levantar contra você, eu vou te proteger. Saul não vai tocar na sua vida. E de fato, muitas vezes, Saul tentou matar Davi. Muitas vezes Saul se levantou para destruir Davi. Só que Jonatas, sempre que ele pôde, ele impediu o seu próprio pai de tocar na vida de Davi. E Davi prometeu a Jonatas de que enquanto ele fosse vivo, ninguém mataria a descendência de Jonatas. E assim aconteceu. Só que pouco tempo se passou e de repente Senhor, Saul foi morto, Jonatas foi morto, e toda a sua descendência no mesmo dia foram mortos. Saul, Jonatas, todos os seus filhos, todas as suas esposas e concubinas. E a palavra do Senhor fala que quando essa notícia chegou na casa de Jonatas,
ainda tinha uma criança ali, filha de Jonatas, chamado Mefibosete. Esse menino na época tinha apenas 5 anos de idade. E a palavra conta que quando chegou a notícia que Saul e toda a sua família haviam sido mortos, aquela babá, que a Bíblia não fala o nome da mulher, pega aquele menino no colo e foge com ele. Porém, no meio do caminho, ela deixa o menino cair, e naquele momento ele caiu provavelmente de uma altura muito grande e fraturou ambos os pés. Só que ela pegou aquele menino machucado e levou, fugiu. E ela foi para lá em Lodebar, uma terra que a palavra chama de lugar de esquecimento, lugar sem alimento. E foi lá que Mefibosete morou, viveu dos 5 anos de idade até os seus 30 anos de idade. A história não conta como Mefibosete foi tratado. A gente só sabe que ele morou na casa de Maquir. Ninguém sabe quem foi Maquir exatamente, mas foi um homem que deu um teto para aquela criança. Eu não sei se Mefibosete foi tratado como um filho de rei, como um neto de um rei. Eu não sei se Mefibosete foi bem tratado ou se ele foi criado como um escravo. Eu não sei se ele foi bem alimentado ou se ele foi alimentado como um escravo que comia das migalhas que caíam das mesas dos seus senhores. Eu não sei como aquele menino cresceu, mas o que eu sei é que a vida dele deu uma reviravolta tão grande. Ele só tinha apenas 5 anos quando de repente tudo acabou na vida dele. Ele, que era neto de um primeiro rei de Israel, filho de um príncipe, tinha sangue real nas suas veias, perdeu tudo de uma hora para outra. Aquela mulher, aquela babá, no intuito de guardar aquele menino, tirou todas as referências que ele tinha. Tirou ele da sua casa, tirou ele da sua família. No meio do caminho ele caiu, se machucou e foi lá para uma terra distante, uma terra de clima árido, seco, uma terra que tudo que você plantava não nascia. Aquele menino sofreu. Naquela época não tinha médico, não tinha ortopedista, não tinha um analgésico para aquela criança. Pensa quantas dores aquele menino sentiu, porque ele estava com seus pés quebrados. E já pensando, né, como uma fisioterapeuta, ele não teve socorro, não engessaram aqueles pezinhos, não cuidaram daquele pé de maneira que consolidou de forma errada, ele não conseguia mais nem sequer andar. E naquela época uma pessoa com uma deficiência não podia nem sequer trabalhar, não podia nem garantir o seu próprio sustento. O que foi isso que aconteceu com aquela criança? Do dia para a noite tudo acabou. Só que o tempo foi passando. Mefibosete cresceu, ele não ficou viveu 5 anos a vida toda. Ele foi crescendo, a palavra conta que ele se casou, teve filhos. E provavelmente ele viveu em Lodebar, talvez acomodado com aquela situação. Ele sabia que ele deveria voltar para Jerusalém e falar: me dá, o trono é meu. Eu sou descendente direto de Saul. Se meu pai morreu, agora o trono é meu. Mas ele nunca fez isso com Davi. Ele poderia ter voltado em Jerusalém e falado: eu quero tudo que é meu, me restitui, porque toda essa riqueza aqui era da minha família e eu quero de volta. Eu não sei se ele teve medo, eu não sei se ele teve insegurança, eu não sei se ele se achou incapaz de tomar posse aquilo que era dele por direito. O que nós sabemos é que Lodebar foi um lugar que ele viveu para a sua vida inteira e lá ele ficou acomodado. Só que quem tem uma promessa de Deus, no tempo certo, o Senhor cria situações para te tirar daquele lugar. Você pode estar em Lodebar, com medo ou acomodado. Você pode achar que você vai ficar lá a vida toda, aquele famoso ditado: tá ruim, mas tá bom. Melhor isso que nada. Com o Senhor não tem esse ditado, melhor isso que nada. Com o Senhor é tudo diferente. Você pode estar acomodado em Lodebar, mas os olhos do Senhor estão lá de cima, só te olhando na hora certa. Ele vai falar: saia daí, porque eu preciso tratar com a sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu estudando essa palavra, o Senhor me fez lembrar de um testemunho meu mesmo, na verdade. Eu lembrei hoje à tarde. E eu vou dividir com a igreja. Eu trabalho já em hospital já há 19 anos. E dos últimos anos para cá. Aleluia. Estava demorando. Dos últimos anos para cá, eu comecei a ficar emocionalmente abalada. Porque eu não queria mais isso para minha vida, só que eu também estava acomodada. É aquilo, eu não quero mais. Mas é aquilo, tá bom, paga as minhas contas, né? Eu vou tocando. Só que aí chegou um tempo que as coisas foram apertando.
De uns 2 anos para cá, eu comecei a ficar muito emocionalmente abalada. Quando eu estava de folga, eu aproveitava e queria fazer tudo num dia só. Eu queria passear, eu queria resolver os problemas, eu queria descansar, eu queria fazer tudo. Só que era um dia ou outro, então não dava tempo para tudo. Só que aí, quando eu comecei a entrar nesse processo, quando eu estava de folga, eu tinha vontade de dormir. Eu tinha vontade de ficar em casa. Eu tinha vontade de ficar trancada na minha casa, não queria mais sair. E eu sabia o que estava acontecendo, mas eu me di conta que nada acontecia. Eu fui empurrando com a barriga essa situação, mas eu sabia, de fato, que o Senhor já tinha tocado no meu coração. Eu sabia que o tempo de mudança estava chegando e eu preferi me fechar para não passar por esse processo. E aí eu comecei a ir para o plantão, eu já ia muito ansiosa, ansiosa mesmo. Quando eu estava indo para o hospital, eu já ficava taquicárdica, já ficava com falta de ar. Eu sabia que não era meu coração que estava doente. Eu sabia que era crise de ansiedade. Eu falava, daqui a pouco vai passar. E passava, e eu entrava no plantão, tocava o plantão, e isso foi levando. Até que chegou um dia que eu comecei a procurar médicos tentando dar uma desculpa para esse problema, né? Ah, não é isso, é aquilo que eu estou sentindo. E aí eu fui em 4 especialistas e uma falou, escuta, você não tem isso que você está falando. Aleluia. Na verdade, você está com um quadro de depressão. Aí você pode dizer, nossa, né? Mas Mas você pode falar, nossa, mas a filha do pastor com depressão? Sim, a filha do pastor com depressão. Se você cortar meu braço, não vai sair um azeite ungido daqui, vai sair sangue como o seu. As emoções que você sente aí, eu também sinto aqui. E as afrontas que o inimigo levanta na sua vida, também levanta na minha. Então por que você acha que comigo seria diferente? Então ela falou que eu estava com essa questão e eu não aceitei. E na hora ela falou, você vai tomar esse remédio. Eu falei, eu não vou tomar. Eu não vou tomar porque eu convivo no hospital com pessoas muito emocionalmente perturbadas e que tomam medicações muito fortes. Eu não queria aquilo para mim. Só que aí eu fui vendo que realmente eu precisava cuidar um pouco da minha parte emocional e fui tomando. De 2 gotas viraram 10 gotas. E aí foi aumentando, até que chegou a hora que eu estava no plantão. Olha como Deus cuida. Estava comigo de plantão outras pessoas, e naquele dia uma amiga minha, que também serve a Deus, estava de plantão comigo. Só que ela não estava escalada para trabalhar naquele dia. Ela fez uma troca e Deus preparou que ela estivesse lá. E aí no meio do plantão, era mais ou menos 1h30 da manhã, 2 horas, eu tive uma crise de choro. Eu fiquei muito nervosa. E ela falou, Andréia, olha para você está doente. E eu falei, não, mas ela falou, você tem que se afastar. Você não pode ficar assim. Eu nunca vi você assim. E, enfim, eu daí insisti. Fui mais um plantão, fui mais outro, até que chegou na minha 3ª tentativa. Aí foi tudo pior ainda, aí chorei. Aí já fiquei hipertensa, taquicárdica, fui parar no pronto-socorro. E de setembro para cá eu estou afastada, não estou mais indo dar plantão. Continuo trabalhando, continuo empregada lá, mas afastada. E nesse processo todo eu entendi que, na verdade, era o Senhor tratando com a minha vida. Porque muitas vezes nós nos escondemos em Lodebar. Nós sabemos qual é o caminho certo, a direção certa, mas os nossos pés estão tão fracos espiritualmente falando, que você não consegue andar na direção do lugar que o Senhor tem preparado para a tua vida. Então você senta, se acomoda e aceita aquilo como sua realidade. Mas o Senhor está falando, não fique em Lodebar. Lodebar não é lugar para você, eu tenho coisas novas para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, nesse processo todo, me fez entender que Ele faria nova todas as coisas. Ele falou diretamente comigo. Quando começou a pandemia, eu estava em casa, eu e minha família, de repente tudo virou de pernas para o ar. O Alexandre foi mandado embora, eu perdi meus pacientes, a gente ficou apertado financeiramente falando. E assim, diante de Deus, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não consigo pedir por mim. Eu posso orar pela igreja inteira, mas eu não consigo pedir por mim, tipo, Deus, eu quero.
É como se eu não fosse digna, porque eu acho que Deus é tão maravilhoso comigo. Deus me abençoa tanto, então isso é uma coisa pessoal minha, igreja, eu não consigo ficar pedindo por mim. Então eu estava em casa, era a pandemia, a gente nem podia sair de casa, só podia sair de casa para trabalhar. E eu em casa pensando, eu falei para ele, vou sair, vou fazer uma caminhada. No meio da pandemia, a gente nem podia fazer isso. Mas aí o Senhor falando, sai um pouco daí, vamos conversar nós dois. E eu fui para a rua, eu já contei isso aqui, eu comecei a fazer, eu estava sozinha, eu e Deus conversando, e eu falando com Deus, eu não estava murmurando, eu não estava reclamando, eu falei, Senhor, qual o seu propósito nisso? Porque o Senhor está permitindo todo esse processo na minha vida. O que o Senhor está pensando em fazer, Senhor? E o Senhor falou claramente no meu ouvido, eis que faço nova todas as coisas. E aquela palavra entrou no meu coração de maneira tão profunda que ninguém tira mais daqui. O inimigo não vai tirar isso do meu coração, porque eu sei. Eu conheço a voz do meu pastor, ele falou claramente comigo. E no meio de uma pandemia eu quis fazer uma outra pós-graduação, quis mudar de área. Porque eu queria sair do hospital, mas eu também queria mudar de área. Então eu não fiquei sentada, pensando, esperando acontecer, eu mudei de área. Comecei a sair do hospital para começar a trabalhar com estética, eu queria algo novo, algo diferente. E com quase 40 anos eu fui, fiz a minha pós. Antes de acabar a pós eu já comecei a trabalhar na área, porque eu sabia que eu ia me sabotar. Eu ia esperar acabar, depois eu ia ficar com medo e não ia engrenar. Então antes de acabar a pós eu já comecei a trabalhar. E já faz 2 anos que eu estou trabalhando com estética também. Só que o que acontece? Eu estava trabalhando com estética, mas ainda vivendo em Lodebar. O senhor estava falando, Andréia, volta. Eu ia e voltava. Eu ia e voltava. Então, quando o senhor permitiu esse afastamento, o senhor foi tratando aqui, olha. O senhor foi tratando aqui, dizendo, olha, não importa o nome da instituição. O que importa é que eu tenho que fazer algo novo na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. O senhor vai falando, olha, aprende a viver sem esse salário aqui, porque eu tenho algo novo para a tua vida. E dia após dia o Senhor tem tratado no meu coração. Dia após dia o Senhor tem me direcionando. Dia após dia o Senhor tem mostrado que, sem dúvida, Ele é o meu provedor. Glória a Deus. E eu não estou recebendo de lá, o INSS é uma bênção, mas essa bênção também está nas mãos do Senhor. E falta só uma questão para eu resolver tudo isso. O homem disse, não vou fazer. Mas a última palavra é do Senhor. Eu falei, Senhor, a minha vontade é essa, mas seja feita a tua vontade. Porque eu sei que o Senhor nunca erra. Então, se tiver que ser, será e vai acontecer. Eu vou descansar o meu coração no Senhor, sabendo que Ele cuida de tudo. Então, não, o Senhor me entendeu, André, saia do comodismo, comece a avançar, saia de Lodebar. E o Senhor permite essa situação na minha vida. E muitas vezes você está passando por um processo porque você está em Lodebar. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não tem coragem de sair do lugar que você está. O Senhor sabe qual a direção que você tem que tomar, você sabe qual a direção que o Senhor já colocou para a tua vida. Mas você está inseguro, você está com medo, você está acomodado, você está vendo o tempo passar e muitos começaram com você, já foram, já estão voando e você está ali parado, em Lodebar. Muitos que te deram incentivo já foram e você ainda continua em Lodebar. É culpa do Senhor? Não, irmão. A culpa é tua. O Senhor está falando nesta noite, saia de Lodebar. Saia de Lodebar, porque eu preciso tratar com a sua vida. Em Lodebar não terá mudança. Em Jerusalém terá mudança. Então a palavra de Deus fala que Deus fez com que o rei Davi se lembrasse da aliança que ele tinha feito com seu amigo Jonatas. Então o rei Davi se lembrou que ele defenderia a descendência de Jonatas e falou para os seus servos: não há alguém na casa de Saul para que eu possa usar de beneficência de Deus? Então Ziba se levantou e falou: ainda há um filho de Jonas, mas é aleijado de ambos os pés. Olha a estratégia do inimigo. Ziba sabia que pelos fatos de ser deficiente, nem no palácio aquele homem poderia entrar. Então ele quis dizer: Davi, tudo bem, tem Jonatas ali, tem Mefibosete ali, mas você vai querer chamar aquele homem? Olha, é aleijado, ele é um peso morto, não trabalha, não consegue fazer nada. É isso que você quer fazer? Muitas vezes nós estamos como Ziba.
Nós olhamos para as pessoas e julgamos pela sua aparência, pelos seus atos. Você fala, ô irmão, você conhece o filho da irmã Ruth? Aí você fala, irmã Ruth, você fala aquele drogado, aquele perturbado, vive no crime. Ah, lembrei, você se lembra dos defeitos daquele do filho da irmã Ruth, mas o nome dele você nem sabe. Você fala, sabe a filha da irmã Esther? A filha da irmã Esther, eu lembro aquela. Nossa, essa menina não vale nada. Ah, eu sei quem que é. Muitas vezes agimos como Ziba. Olhamos para os defeitos das pessoas e não aprendemos com o Senhor. O Senhor, Ele olha para o nosso potencial. Você pode estar no momento de pecado, de perturbação, mas o Senhor vê o teu potencial. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te levantou. Como é que Ele não sabe o teu potencial? Um potencial que nem você sabe que tem. O Senhor sabe que você tem. Então não sejamos como Ziba. Olhe para as pessoas com cuidado, com amor, com carinho. Levante quem estiver com os seus pés paralisados e não entregue ao inimigo. Então a palavra de Deus fala aqui que então Ele mandou chamar Mefibosete. Eu creio que a hora que os soldados chegaram ali na porta de Mefibosete, eu acho que Mefibosete gelou, falou, pronto, me fui descoberto aqui, me acharam aqui, vão me matar. Então ele foi levado até a presença de Davi, e ele humildemente chegou a Davi, se prostrou diante do rei, e Davi falou, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E Davi respondeu, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás o pão da minha mesa. Olha, Deus restaurando a vida daquele homem, do mesmo jeito que tudo complicou, tudo melhorou. É assim que Deus faz, Ele não segue regra de ninguém, da noite para o dia piora, da noite para o dia melhora. Então aquele homem que tinha tudo para dar errado, de repente se vê saindo de Lodebar, morando em Jerusalém, comendo da mesa do rei. O Senhor tinha dupla honra para aquele homem. O Senhor ia restituir todos os seus bens financeiros e ele ainda ia ser honrado comendo na mesa de Davi. Até aqui todo mundo conhece a história de Mefibosete, que as pessoas pregam muito sobre isso. Só que muitas vezes as pessoas não falam que Mefibosete perdeu tudo de novo, porque Ziba armou contra a vida dele. Muitas vezes nós achamos, cara, conquistei, está tudo bem, está tudo ótimo, continue vigiando, porque o inimigo não perde tempo para tirar de volta aquilo que o Senhor te deu, ou então tirar a alegria da bênção. Então você tem que estar sempre com seus olhos abertos, orando, vigiando, para que você não venha cair nessa. Então a palavra de Deus fala que Davi, lá perto do capítulo 15 de 2 Samuel, ele estava fugindo do seu próprio filho Absalão, porque Davi pecou contra o Senhor. Deus permitiu que a sua família toda entrasse em contenda. Amon acabou cometendo incesto com a sua irmã Tamar. Por conta disso, Absalão foi e matou Amon. Depois de um tempo, Absalão, para tentar usurpar o trono de Davi, Absalão começou a perseguir Davi, o seu próprio pai. Ele queria matar o seu próprio pai para usurpar do trono de Israel. Então Davi estava extremamente triste. A palavra de Deus fala que Davi chorava, porque ele fugia do seu próprio filho que queria matar. Então a palavra de Deus fala que quando Mefibosete ficou sabendo disso, ele falou, Ziba, prepare jumentos, prepare fruta, vinho, alimentos, que eu vou lá levar para Davi, para os seus soldados. Ziba foi e preparou tudo, porque Ziba era servo de Mefibosete. Ziba preparou tudo, só que na hora de sair, Ziba deixou Mefibosete para trás e foi sozinho. Mefibosete não conseguia andar, então ele largou o seu senhor para trás e foi sozinho encontrar com Davi. Chegando na vez de Davi, ele olhou para Davi. Davi falou, onde você vai com tudo isso? Ele falou, olha meu senhor, eu vim te entregar isso. Está aqui alimento, fruta, vinho, alimente seus homens. E ele falou, cadê Mefibosete, seu senhor? Aí Ziba mentiu, falou, Mefibosete ficou em Jerusalém, porque ele disse que já que você não estava mais lá, agora ele ia assumir o trono que era dele. Olha a mentira, olha a astúcia daquele homem. Mefibosete não estava lá para se defender. Só que Davi estava tão triste, tão derrotado emocionalmente falando, que ele falou para ele, então pega tudo que for de Mefibosete, é teu, Ziba, pega para você. Porque ele nem pensou no que ele estava falando, e Ziba falou, obrigada, meu senhor.
Senhor mentiu. Mentiu, tomou tudo que era de Mefibosete e voltou para Jerusalém. Tempos depois, Davi mataram Absalão. Absalão foi morto na guerra. Davi ficou triste e voltou para Jerusalém e assumiu seu trono de volta. Quando ele chegou em Jerusalém, a palavra de Deus fala que Mefibosete foi se encontrar com Davi. E Davi falou: o que aconteceu com você, Mefibosete? Como que dizendo, como é que pode? Você me traiu? E Mefibosete simplesmente contou tudo o que aconteceu. Só que Davi também não deu grande importância e falou: então a partir de hoje, metade é teu, metade é de Ziba. Como que dizendo, resolve entre vocês, eu não quero saber de mais nada. Ou seja, ele tinha tudo, perdeu tudo, restituiu tudo e perdeu metade. Só que o que ele não entendeu, o que Davi não entendeu, que Mefibosete não queria riquezas, não queria honra, não queria dinheiro. Quando ele se encontrou com Davi, aquele homem que passou por uma situação tão difícil durante toda a sua vida, projetou em Davi a imagem do seu pai. Se você prestar atenção, Jonatas deveria ter a idade de Davi quando eles se encontraram. Quando Davi protegeu Mefibosete, com certeza aquele homem projetou a imagem do seu próprio pai, Davi. E ele falou para Davi: eu não quero riquezas, eu só estou feliz porque você voltou, Davi. Era o que ele queria, estar perto daquele homem que representava o seu pai para ele. Mefibosete reconheceu que Davi era para ele um pai. Davi era para ele um provedor, era um cuidador, era um Senhor, alguém que trazia boas lembranças para o seu coração. Porque uma criança de 5 anos consegue se lembrar de coisas da sua infância. Então ele queria o amor de pai de Davi, não queria dinheiro. Então a palavra de Deus fala que então Davi recebeu essa palavra, não deu importância. E o que o Senhor falou para mim no meu coração, muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, servindo o nosso Deus, mas perdemos a alegria de servir ao Senhor. E aí você fala: quando eu comecei a vir para a igreja, eu orava tanto, eu jejuava tanto, eu buscava tanto, agora eu oro pouco, quase não jejuo, nunca mais fui no monte, vigília, então eu não aguento mais. Por que isso tem acontecido com você? Porque você perdeu a alegria de servir o Senhor. Você perdeu a alegria de estar perto do Rei, que o Rei é seu Pai, é o seu Senhor. E Mefibosete mostrou que coisa boa é estar perto do seu Pai. Coisa gloriosa é estar perto do Rei dos Reis. É o que o Senhor está te falando. Será que este processo todo você não entendeu que o seu lugar é perto de mim? Será que nesse processo todo você voltou porque você quer restituição financeira ou porque você quer a minha presença? E o Senhor tem questionado muitos corações aqui nesta noite. Onde está a tua alegria em me servir? Você vem para a casa do Senhor como se você fosse cumprir um protocolo. Eu vou e não tem nada para fazer em casa. Eu vou porque eu tenho que ir, né? Fazer o quê? Eu vou cantar porque eu faço parte do grupo. Eu vou orar, mas olha, 2 minutos antes de dormir. E não, você não busca mais o Senhor. Você não busca mais intimidade. Você perdeu a alegria de servir ao Senhor Jesus. E aí, algumas semanas atrás, o Senhor me deu uma palavra. Na verdade, de uns meses para cá, o Senhor tem me inquietado tanto. Eu tenho falado com os meninos: vamos buscar avivamento, vamos buscar avivamento, vamos buscar avivamento. E eu tenho buscado isso do Senhor. Eu tenho procurado ler, aprender e estudar, porque eu sinto essa necessidade. Nós não podemos estar 40 anos na casa do Senhor e continuar no raso, se o Senhor tem algo grande para as nossas vidas. E eu tenho buscado do Senhor isso. E aí o Senhor me deu uma palavra faz mais ou menos umas 4 semanas atrás, e eu comecei a meditar, eu não conseguia como encaixar essa palavra. Então quando o pastor chamou para pregar, eu falei: Senhor, e agora? Como é que encaixa? O Senhor deu a palavra e eu falei: pronto, é isso que eu vou falar para a igreja. E a palavra que o Senhor me deu também está em Mateus 9, do versículo 14 ao 17, que diz assim: preste atenção. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura. Não se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se
enche-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. E eu comecei a tentar entender essa palavra, e o Senhor falou perfeitamente ao meu coração: Andréia, você quer algo novo? Então deixa eu tratar com o seu odre. Porque enquanto o seu odre estiver velho, seco, ressecado, não cabe vinho novo. Não sei se vocês já viram um odre, parece uma sacola grande, que é feito de couro de animal. E naquela época de Jesus era muito usado, porque era uma região com clima muito seco, muito sol, clima desértico. Então eles pegavam couro de animal e costuravam, faziam uma bolsa grande. E por incrível que pareça, aquela bolsa conseguia manter a água com temperatura agradável no meio do deserto. Você conseguia beber água fresca que vinha de um odre. E quando o odre estava novo, por ser um couro de animal, era flexível, eles colocavam vinho novo. Quando o vinho passa pelo processo de fermentação, ele forma gases, então ele estufa o odre. Se o odre estivesse velho, ressecado, o odre rasgava. Perdia o odre e perdia o vinho. Se você tiver uma jaqueta de couro no seu armário que você pagou R$2.000, se você não cuidar do couro, daqui a pouco ela racha, ela resseca, cai R$2.000 pro lixo. Porque o couro é assim, tem que ser tratado. E quando o Senhor falou comigo nessa palavra, eu comecei a meditar, tentando entender o que Jesus estava falando. O Senhor estava falando: muitas vezes vocês pedem vinho novo, mas vocês não querem ser tratados, vocês não querem ser restaurados. O seu odre está duro, está seco, está ressecado. Enquanto estiver assim, eu não posso trabalhar. Quando os judeus chegaram para Jesus e falaram: por que nós jejuamos? Os seus discípulos: não. Jesus quis dizer: vocês jejuam, mas o coração de vocês está preso lá na velha aliança. A velha aliança era ensinar: você será castigado. Se você fez o que é certo, você será abençoado. Esse era o discurso da velha aliança. Eram leis que foram criadas baseadas nas leis de Moisés. Então eles seguiam esses costumes. Naquela época você não servia a Deus por amor, você servia a Deus porque você tinha medo de Deus. Estava tudo errado. Naquela época eles sacrificavam animais. Se você pecasse, você sacrificava um animal para expiar o seu pecado. O que um animal tinha a ver com o seu pecado? E por último existia o véu do templo. Você não podia falar diretamente com Deus. Um sacerdote tinha que chegar até o Santo dos Santos e orar pela tua vida, apresentar a tua vida diante de Deus. Então, quando os judeus questionaram o Senhor está falando: saia da velha aliança, comece a aprender algo novo na sua vida. Jesus veio trazer algo novo, algo especial. O Senhor veio trazer a nova aliança. E a morte, a ressurreição de Jesus serviu para abrir os olhos daqueles homens. Na nova aliança, o Senhor Jesus falou: você não serve a Deus porque você teme, sirva ao Senhor porque você ama Ele. Na velha aliança, você era chamado de servo. Na nova aliança, você é chamado de filho, amigo de Deus. Olha que diferença gloriosa, igreja. Na velha aliança, se matavam animais para expiar os pecados. Na nova aliança, o Cordeiro Imaculado Jesus veio aqui para morrer por meu e pelos seus pecados. Ele morreu e ressuscitou para que hoje nós tivéssemos vida. Aleluia. E a tivéssemos em abundância. Glória a Deus. E quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Ele disse: a partir de hoje, fala diretamente comigo. Aleluia. Eu consigo te escutar. Não peça para ninguém orar por você. Fale comigo que eu te escuto. Jesus falava: aprendei de mim, aprendei de mim. E aqueles homens achavam que porque jejuavam eram mais santos do que os outros. E voltando ao exemplo que Jesus deu, Jesus dava exemplos atuais, de acordo com aquela época. Quando o odre estava velho, seco, ressecado, ele poderia passar por um processo de restauração. Então o primeiro processo era, como era um couro, eles colocavam aquele odre seco, duro, em um recipiente com água, e lá ele ficava por muito tempo, porque aquele couro ia sugar água e ia hidratar. Então ele ia voltar a ganhar aquela textura macia, aquela hidratação. Só que tinha que ganhar a elasticidade. Passando um tempo, eles colocavam aquele mesmo odre, que já estava hidratado, em um recipiente com azeite. Ficava lá por um bom tempo para que ele recuperasse aquela elasticidade. Uma vez que estivesse hidratado e elástico, voltavam a colocar azeite novo naquele odre.
porque ele já conseguia então suportar aquele processo de fermentação. Ou então, se o homem não quisesse restaurar aquele odre, eles pegavam aquelas partes daquele couro que estava seco, cortavam em retalhos e costuravam nas tendas, porque as tendas tinham alguns buraquinhos, cortava ali o odre seco e costurava, remendava nas tendas, ou seja, se perdia o odre, não vou restaurar, deixa pra lá. O homem pode desistir, não vou restaurar, deixa pra lá. Mas Jesus não, porque se você está aqui é porque você é especial para Ele. Jesus não chama ninguém porque Ele tem dosinha, não. O Senhor chama alguém porque Ele tem um amor especial. E se você está sentado aqui, Ele te chamou e te escolheu. Então escuta o que Ele está falando para você nesta noite. Você quer vinho novo? Então o Senhor vai tratar com o seu odre. E eu me alegrei muito no meu coração quando o Senhor me deu essa notícia, porque já há semanas eu tenho falado, tem coisa nova chegando. Tem coisa nova chegando, tem coisa nova chegando. E os falavam, André, será? Mas olha como está. Será que vai acontecer? Eu falei, eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. O Senhor falou no meu coração que tem coisa nova chegando aqui nesse lugar. E já não é de hoje. E eu tenho falado para as meninas, vamos buscar. Mas André, olha como está. Deus tem falado que vai chegar um vinho novo para este lugar. Mas se o nosso odre estiver duro, seco, não vai acontecer. Então o Senhor Jesus vai restaurar o nosso odre aqui nesta noite. Vai pegar o nosso odre seco, duro, e vai nos colocar na água. Só que o Senhor não vai te colocar numa bacia com água. A palavra de Deus fala lá em Ezequiel 47 que o Senhor deu uma visão ao profeta Ezequiel. Ezequiel conta que de repente ele se viu diante de um grande rio. E esse rio chamava Rio da Graça. E esse rio era feito de águas que jorravam lá do trono de Deus. Torrentes de águas que jorravam lá do trono de Deus. E a palavra de Deus fala que de repente Ezequiel viu e viu que ele estava com água sobre os artelhos, sobre os dedos dos seus pés. E de repente o Espírito Santo o impulsionou e de repente ele estava com água sobre os joelhos. Ele não entendeu nada. E de repente o Espírito Santo impulsionou novamente. Ele já estava com água sobre os lombos. Então Ezequiel continua dizendo, e eu fui mais um pouco, e já era um tanto que eu não conseguia mais tocar os meus pés. Então Ezequiel mergulhou no Rio da Graça. Aleluia. Sabe o que isso significa? Odre seco, odre duro, assim como eu estou aqui nesta noite. O Senhor quer que você mergulhe no Rio da Graça. Mas o Senhor não vai te colocar no raso, porque no raso você vai andar com os seus próprios pés. O Senhor vai te lançar lá no meio do Rio da Graça, porque no meio do Rio da Graça é o rio que vai te levar, é o rio que vai te conduzir. Você quer vinho novo? O Senhor está te falando, vai mergulhar no Rio da Graça. E eu preciso tratar com a sua vida. Glória a Deus. Existe um lugar profundo em Deus, igreja. E é lá que Ele está te esperando. É lá que Ele está me esperando. Aleluia. E quando você mergulhar no Rio da Graça, você vai se sentir tão intimamente ligado com Deus. De maneira que você vai abrir a tua boca e vai falar, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque você está ligado com o Senhor, você tem orado, você tem buscado. E o Senhor tem desejado, tem feito o seu coração almejar a presença dEle. Almeje a presença do Senhor. Mergulhe neste rio, tem coisas profundas, tem coisas grandes. Mas é lá no meio do Rio da Graça. Sai do raso. Sai do raso, o Senhor manda te falar. Eu tenho falado, Senhor, me tira do raso. Senhor, me tira do raso. Deixa eu mergulhar no Rio da Graça. Essa tem sido a minha oração. Eu creio que no tempo dele Deus vai fazer, porque Ele está tratando com o meu odre. Ele vai tratar com o teu odre, porque Ele vai usar a minha vida, mas também Ele vai usar a tua vida. Busque o Senhor, busque a presença de Deus. Não busque todas as partes materiais, isso vai acontecendo aos poucos. Busque presença, busque intimidade. Volte a orar, volte a orar, volte a buscar, volte a clamar, volte a sentir prazer em estar servindo ao Senhor. Aleluia. E depois que o seu odre estiver hidratado, o Senhor vai então te tirar lá do meio do Rio da Graça. Você já está lindamente hidratado, brilhante. Aí o Senhor vai derramar um azeite puro que vem lá do céu sobre a tua vida, ungindo o teu olho
elasticidade. Sabe o que é ganhar elasticidade? É deixar Deus te usar da maneira que Ele quiser. Aleluia. Muitas vezes nós estamos presos a religiosidades, como dizendo, Deus não usa ninguém assim, Deus só usa assim. Olha, o irmão fez daquele jeito, mas Deus não usa assim. Desde quando Jesus está preso nas nossas religiosidades? Desde quando quem dita as regras somos nós? Aleluia. Jesus, o próprio Jesus na Bíblia nos deu exemplos de que Ele faz do jeito dele, na hora dele, como Ele quiser. Lembra como Jesus estava passando? Ele estava passando junto com ele um cortejo, e ali naquele esquife, naquele caixão tinha um menino. E o que chamou a atenção foi a mãe daquele menino. Jesus parou e olhou para aquela mulher. E a palavra de Deus fala que aquela mulher chorava muito, chorava desesperadamente porque ela perdeu o seu único filho. Ela chorava porque perdeu seu filho para uma mãe. Perder o filho é como perder a sua própria vida. E em segundo lugar, perder um filho homem era a chance que ela tinha de sobreviver naquela sociedade tão difícil. Uma mulher viúva, uma mulher sozinha, não podia nem sequer trabalhar, tinha que viver de esmolas. Então aquele menino, além de ser o seu filho, era alguém que ia garantir o futuro daquela mulher. Então Jesus parou, olhou, ele não pensou, não, eu não posso tocar nesse caixão, porque segundo a lei dos judeus, eu vou me tornar imundo. Imagina! Deus não está preso às nossas regras. Jesus foi e tocou naquele esquife, pegou a mãe e falou, pôs no colo da mãe e falou, pare de chorar. Ressuscitou a menina naquela mesma hora. Não importa se ele caixão, Jesus levantou aquele menino, ressuscitou a vida daquele menino. Jesus não está preso nas nossas regras. Aleluia. Jesus viu o paralítico de Betesda ali no canto de um tanque, há 38 anos, esperando alguém levá-lo para o tanque. Jesus poderia falar, o que você está fazendo aí, homem? Ele falou, Senhor, eu estou aqui há 38 anos. Quando a água é agitada, ninguém me leva para dentro das águas. Jesus não pensou, não, mas hoje é sábado, eu não posso curar no sábado, porque segundo as leis, Jesus simplesmente falou, levanta, pega a tua cama e anda. E aquele homem saiu andando perfeitamente curado. Jesus não está preso nas nossas regras. Então o Senhor Jesus quer derramar sobre você um azeite puro, que vem lá do céu para que você tenha essa elasticidade. Se o Senhor te usar para falar com o Alexandre, fale. Se te usar para falar com o presidente, fale. Não importa se é pulando, se é saltando, se é cantando. Tem elasticidade para deixar o Senhor trabalhar na tua vida. Aleluia. Então quando você estiver hidratado e elástico de novo, aí vai começar a descer vinho novo sobre a tua vida. Porque você estará preparado para receber esse vinho novo da parte do Senhor Jesus. A igreja entendeu que não basta somente pedir vinho novo, que nós precisamos passar por um processo de restauração do nosso odre. Não é porque você está militando na casa do Senhor, que você está com o seu odre muito bem, o seu odre ok. Você pode estar militando na casa do Senhor, mas perdeu a alegria. E nessa noite o Senhor está falando, eu estou tratando com o seu odre, vou te dar vida espiritual novamente e vou derramar sobre você vinho novo. Vinho significa alegria. Alegria em servir a Deus. Alegria em estar na casa do Senhor. Aleluia. Alegria em estudar a palavra do Senhor. Alegria em orar sem cessar para o Senhor. Aleluia. E deixa agora essa palavra no teu coração. O Senhor quer tratar com a tua vida. Se você está como Mefibosete, a vida te lançou lá para Lodebar. O Senhor está te falando, o Rei Jesus manda te chamar, sai de Lodebar. Sai de Lodebar. Eu tenho restituição financeira, eu tenho honra para a tua vida, mas o que o Senhor quer ver de você é a sua vontade de estar perto do Pai, de estar perto do Rei dos Reis, o nosso Senhor. E quando você se achegar perto do Senhor Jesus, Ele vai começar a tratar com o seu odre, vai tratar a sua vida, vai te dar vida novamente e vai derramar a alegria do céu sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Tem vinho novo chegando aqui na Arca da Aliança. Deus tem falado isso, não é para mim, tem falado para os irmãos também. Nós estamos no propósito de buscar o Senhor Jesus aqui neste lugar. E se você é um homem que está aqui nessa noite, se você é um homem remanescente, fique ligado com o Senhor. Ore mais.
Busque mais, clame mais ao Senhor que Ele vai tratar com você. Ele não vai usar a sua vida, não. Ele vai usar a sua vida também. Porque quando você receber vinho novo, a alegria do Senhor você vai transbordar para aqueles que estão secos por aí. Deixe o Senhor tratar com você, Audrey. Porque o homem pode te lançar fora, mas o nosso Deus restituirá a alegria de servir a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que os irmãos tenham escutado essa palavra e que a partir de hoje a sua oração seja: trata com o meu ódio, Senhor. Muda o meu ódio, Senhor. Eu quero vinho novo, mas deixa eu mergulhar no rio da graça. Derrama o teu azeite sobre mim, porque eu quero algo novo na minha vida. Amém, igreja? Amém. As palmas louvam o nome do Senhor.